todo mundo feliz com Jesus, né? Que bênção. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Então, por favor, abra sua revista na lição de número 12. Glória a Deus, sempre é um motivo de alegria poder estar na casa de Deus. Isso parece um jargão, mas não é um jargão, é algo que está impregnado na nossa vida. Sempre um motivo de alegria poder estar na presença do Senhor, não é verdade? Eu fico muito alegre e feliz por essa oportunidade que o Senhor me dá através da vida do evangelista Mateus. E é um orgulho muito grande para mim poder repartir esse altar com homens de Deus, pessoas idôneas, pessoas que têm histórias e pessoas que têm caráter, né? Isso faz toda a diferença. Então vamos para a lição de número 12. Todos encontraram? Qual que é o tema da nossa lição hoje? Então, a lição de hoje é o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Nós iremos ler o texto que está na revista, né, que se encontra, você que não tem a lição, no livro de Atos, capítulo 11, 19 a 30. Nós iremos ler esse texto. Você que não tem a lição, eu gostaria de pedir o DCM, depois eu não vou usar agora, mas logo em seguida eu vou usar a Bíblia, mas eu quero que vocês coloquem na versão da NVI, tá? Porque a minha versão NVI vai ficar melhor que eu vou usar ela. Vamos ler o texto? Atos, capítulo 11, versículo 19 a 30, diz assim a Bíblia: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Vocês podem ler o subsequente? E a mão do Senhor era com eles, grande número creu e se converteu ao Senhor. Vocês, 22. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Amém. Pode tomar assento, por favor. O texto áureo que está na revista, na sua revista e na minha também, está escrito assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11, 20. A verdade prática da lição faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Amém? Glória a Deus.
Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Eu sou muito fã da escola dominical, uma palavra bem contemporânea. Desde quando eu aceitei Jesus, sempre gostei da escola dominical. Eu já fui líder da escola dominical. Eu sei que é complicado mexer com liderança de escola dominical, né? Às vezes você não tem pessoas que se doam ao máximo na questão de poder lecionar, de poder estar ali ombrando, mas é muito maravilhoso. É uma tristeza do nosso coração, irmãos, que algumas igrejas e muitas igrejas hoje não têm escola dominical. E eu estou falando de igrejas da Assembleia de Deus. Elas não têm uma escola dominical, porque os irmãos não vão. Não vão porque domingo é dia de feira. Vocês acreditam num negócio desse? É verdade. Não, domingo é o dia da feira, eu não posso perder a feira. Domingo é o dia da família, minha família. É o dia de eu acordar mais cedo para fazer o almoço, porque... Então, infelizmente, muitas igrejas perderam essa noção do que é uma escola bíblica dominical. Eu imagino, hoje, John Wesley, que falou tanto, né, sobre a palavra através da escola dominical, e ele tinha a sua escola dominical na sua casa, mas graças a Deus nós ainda estamos preservando a escola dominical. Nós temos um pastor que preserva os bons princípios da Bíblia e da Assembleia de Deus na sua raiz, não é verdade? Então, para muitos é um peso estar aqui nessa manhã, mas para outros é uma alegria, independente de quem esteja falando ou não. O que importa é que Jesus está no nosso meio, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós já estamos aí no dia 26 de outubro, nós temos a oportunidade de fechar o ano sendo fiéis a Deus na escola dominical. E estamos finalizando o ano e com certeza muita coisa boa está para acontecer. Muitas promessas de Deus hão de acontecer na sua vida, creia. Antes de passarmos para o ano de 2026, muita notícia boa vai estar para chegar aos nossos ouvidos. Eu profetizo isso na sua casa, na sua família, né? Deus me soprou no meu ouvido uma frase que ele não escreve redação, ele escreve história. Pegou essa, Mateus? Então Deus está escrevendo histórias, então fica firme que Deus ele vai estar fazendo coisas na sua vida, amém? Então nós vamos aqui para a lição, a nossa introdução está aí. Como o Evangelho alcançou esta igreja de Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante, porque pela primeira vez cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios, fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Então a igreja de Jerusalém, ela é a primeira igreja missionária escrita na Bíblia Sagrada, na história da igreja. Ela é a primeira igreja missionária. E nós fazemos parte de uma igreja que é missionária, então nós temos total aval para falar disso, não é verdade? Nada mais é do que o nosso pastor estar ali, cuidando das obras do Senhor, que Ele tem confirmado, tem conduzido. Então nós estamos falando de uma coisa que nós vivemos na prática. Nós não estamos falando de uma narrativa. Nós estamos falando hoje de um fato que é real e que se aplica a nós aqui nesta manhã. E o tema dessa lição é o caráter missionário. O que é um caráter? O caráter é a qualidade peculiar. Caráter é um conjunto de qualidades morais que define uma pessoa ou grupo, no caso aqui um grupo. Então a igreja de Jerusalém, ela tinha uma característica, ela tinha uma qualidade. E essa qualidade da igreja de Jerusalém
era ser missionária. Mas para nós entendermos um pouco desta questão de ser missionária, para nós entendermos um pouco sobre por que a igreja do Senhor, através dos irmãos chegarem até Antioquia, nós temos que entender o motivo disso tudo. Aqui na nossa leitura fala que após a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja na terra, houve-se então esta perseguição. Então eu gostaria de ler com você um pouco sobre esse texto, para nós termos noção do que nós estamos falando. Não adianta eu falar de um texto se eu não entender o contexto. E todo texto sem contexto vira pretexto. E todo pretexto sem texto vira heresia. Entendeu? Então nós vamos ler aqui em Atos. Aí o DCM coloca aí para mim, por favor, em Atos, capítulo de número 6. Por que a igreja ela se tornou missionária? Tem um motivo, sim ou não? Ninguém se torna missionário da noite para o dia. Tudo tem um motivo na nossa vida. Tudo tem um motivo na história da igreja, na história bíblica. E o motivo é esse que nós iremos ler agora. Por que a igreja ela teve que ser espalhada, ela teve que alcançar outros povos? Capítulo 6, versículo 8, na minha versão, acho que vai estar ali. Observe a leitura. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam assentados no sinédrio viram que o rosto parecia como de um anjo. No versículo 7, continua no primeiro versículo do capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Do capítulo 7, versículo 2, até o versículo 50, você tem um esboço todinho da pregação de Estevão. Todo o esboço da pregação de Estevão, que causou a morte dele, está do versículo 2, capítulo 7, até o versículo de número 50. No versículo 51, como eles já não suportavam ouvir tantas verdades, porque Estevão estava falando a respeito de Jesus para os judaizantes, que não criam que Jesus havia sido enviado como o Messias, ou o Mexiá, como o enviado, o escolhido, aquele que se libertaria o povo de Deus. Eles não criam nisso. Eles eram religiosos da lei e não criam em Jesus Cristo. E a pregação de Estevão, na verdade, era essa: anunciar o Salvador, que era Jesus. Então eles odiavam Estevão. E no versículo 51 do capítulo 7, acontece o ápice para que a história continuasse sendo seguida. Versículo 51, olha o que Estevão fala. Tem que ter muita coragem para pregar isso aqui, irmão. Estevão estava pregando para o seu povo.
a primeira mensagem de Estevão não foi para os gentios, porque a Deus coube a Paulo pregar aos gentios. Estevão estava pregando para a igreja, para aqueles que conheciam a lei. É interessante isso, né? Porque hoje, no nosso meio, as pessoas, quando elas pregam contra o pecado no meio da igreja do Senhor, muitas delas são rechaçadas e são colocadas de canto. Mas olha só, Estevão 51, povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? E aqui nós podemos colocar Jeremias, que passou 40 anos falando para o povo se arrepender, irmão. 40 anos Jeremias passou pregando para o povo: se arrependam dos seus pecados, deixem os falsos ídolos, deixem de idolatrar aquilo que Deus falou que não era para idolatrar. 40 anos, a mesma mensagem. E Jeremias acabou sendo morto. Então ele cita esses profetas, e um deles é Jeremias. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Chamar o próprio povo de Deus de assassino tem que ter muita coragem, não tem? Tem que ter muita firmeza, tem que ter muito pulso cristão e certeza que Jesus está na sua vida para pregar esse tipo de palavra. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Versículo 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, graças a Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que supostamente depois no versículo capítulo 8 diz que ele consentiu, versículo 59 no final, e Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Então a partir daqui começa a dispensação, o povo de Deus começa a ser disperso. Agora eu te faço uma pergunta: quem que foi que provocou isso tudo? Foi o diabo? O diabo que manda na igreja? Foi o próprio Deus, irmão. Então eu já aprendo uma coisa, porque quando eu já aprendo uma coisa aqui, quando Deus quer que o evangelho dele vá a outros lugares, às vezes pessoas terão que morrer, derramar o seu próprio sangue, para que isso encaminhe mais rapidamente. Precisou um homem de Deus morrer, para que o povo fosse disperso, e que toda a terra agora começasse a ouvir, a falar de Jesus o Salvador. Então esse é o motivo da igreja ser missionária, a perseguição. Toda perseguição ela provoca missões, não é verdade? Por que que nós hoje temos o Evangelho, a palavra de Deus? Porque um povo veio até nós e anunciou esta palavra. Por que que mesmo as pessoas sendo tão perseguidas, elas insistem em anunciar o Evangelho, mesmo sabendo que poderão pagar com as suas próprias vidas? Porque elas têm um caráter, elas têm uma qualidade de um missionário. Um missionário, ele não é covarde, um missionário, ele não recua, ele não desiste, mas ele olha para o obstáculo e sabe que, assim como Estevão, ele vê Jesus à sua frente e vai dando suporte e força e graça para que ele faça isso. Então, talvez nós percamos, não, tenhamos que perder a nossa própria vida para que esta palavra alcance outras pessoas. É o que Jesus fala, aquele é negar a si mesmo, e negar a si mesmo é negar no total da palavra,
negar a minha própria vontade, negar os meus próprios sonhos, os meus próprios projetos, os meus próprios planos, para que esta obra ela concretize. Eu me lembro que quando Deus começou a falar a respeito da igreja aqui, a Regional Formosa, sair das 4 paredes aqui de Anápolis e alcançar outros povos, outras nações, parecia uma utopia, porque a igreja, ela não tinha condições financeiras, ela não tinha suporte técnico para isso, mas Deus foi acrescentando pessoas para que isso fosse acontecendo, né? Tivemos aqui o irmão Nivaldo, que colaborou de forma especial, né? Tem a nossa irmã Egilda, se eu não me engano, que ajudou também, hoje ela mora em Minas Gerais, que foi as primeiras obras que foram feitas através de transmissões via internet. Aí o pastor, com muita ousadia, ouviu a voz do Senhor, e assim ele foi dando ouvido à voz de Deus, e vamos passar agora a ocupar fisicamente outros territórios. E hoje nós estamos em outras nações. Hoje nós estamos em um continente chamado europeu, cujo nós sabemos que ali é a sede do maior avivamento, mas esse povo rejeitou, e hoje nós temos o avivamento, nós somos recíprocos, e estamos ali levando a ele através dos nossos irmãos que estão fazendo a obra de Deus. Eu disse, pastor, uma vez, e falei para ele, pastor, eu não tenho medo nenhum de fazer a obra de Deus, de estar à frente de uma igreja, independente de onde quer. A única coisa, eu falei para o pastor na frente dele, olhando para os olhos dele, a única coisa que eu preciso ter, pastor, é a certeza absoluta que Deus está me enviando, que Deus está me empurrando, que Deus está me guiando. Se eu tiver, pastor, essa certeza, sai da frente, Satanás. Não tem demônio, não tem capeta nenhum. Metam a cara e vão para frente. Você está entendendo? É só isso que a gente precisa. Certeza. Porque quem te garante é fiel para te manter, meu irmão. Sabe por que a obra lá está dando certo? Porque é Deus que está dirigindo. Agora você olha num contexto cristão, de outras igrejas que aparentemente estão fazendo essa obra, e não tem prosperado, não tem prosseguido, porque são obras que são dirigidas demasiadamente por vaidade de homens. Não, nós temos que ter uma igreja no continente tal, porque o nosso nome... Não, irmão, a obra de Deus não é assim não. Entendeu? Então nós temos que valorizar. Eu não estou puxando saco do pastor, e para mim tem um ditado que é forte: quem puxa saco, puxa tapete, irmão. Eu tenho respeito para o pastor e admiro a sua fé. Eu admiro porque o pastor, ele é ousado, e hoje nós temos essa obra lá, e está dando muito certo, e vai continuar dando certo. E muitas almas ainda serão aceitas e ganhadas para Jesus, amém? Então a igreja, a partir daí, ela começou a se dissipar, ela começou a se espalhar, porque a ordem de Jesus era essa, não é, Clésio? Eu e você, irmão, não somos cofres para ficar guardando a glória de Deus. Você não é banco para ficar guardando. Deus, Ele te encheu para você encher pessoas. Você está entendendo? Quando o Espírito Santo desceu ali no cenáculo, para aquelas pessoas, a ordem de Jesus agora é: vocês, a partir daqui, vocês vão contaminar o mundo com a minha palavra, com o meu evangelho. Então Jesus não queria... Qual o nome? Tem um peixe, peixe é sapo que fala, quando ele fica inchado, ele incha assim. É peixe boi? É sapo boi, como é que é? Então Deus não nos encheu para a gente ficar inchado e falar: eu sou cheio da glória de Deus, eu falo mais língua estranha, eu estou cheio de dons, eu estou cheio disso. Não, Deus, Ele encheu a mim e a você, e Deus encheu essa igreja para levá-la, para expandi-la, para que essas pessoas pudessem anunciar o que elas experimentaram. E como é bom, irmão, a gente anunciar às pessoas o que a gente experimentou, é verdade ou não é? Muitas pessoas eu sei que têm vergonha de falar que é um cristão, que teve uma experiência. Mas eu sinto o maior prazer no mundo em falar que eu sirvo a Deus
há tantos anos na mesma igreja, o mesmo pastor. Isso parece uma loucura, né, no mundo de hoje, porque as pessoas parecem macaco, pula de galho em galho, não gostei dessa, vou para outra, não gostei da outra, vou para outra. Isso vai só contaminando o corpo de Cristo, não é verdade? Então, quando a gente conversa com as pessoas, a gente tem esse prazer de falar que eu tenho o prazer de falar que fui liberto das drogas, de que fui liberto da prostituição. Isso é maravilhoso, irmão. Então, quando Jesus te salvou, Ele quer que essa salvação alcance as outras pessoas. E isso que aconteceu com esta igreja. E quando nós olhamos para o contexto geográfico aqui, Deus, Ele vai enviar este povo, uma parte deste povo, para esta cidade chamada de Antioquia, que era uma grande e importante cidade da época, a terceira maior cidade do Império de Roma. Mas para isso, precisamos, antes de nós chegarmos em Antioquia, precisamos sentar um pouco para aprendermos alguma coisa. Precisamos aprender que a igreja missionária, ela tem uma consciência. O que é uma consciência? É uma pessoa que está lúcida, não é uma pessoa insana, não é uma pessoa que não tem consciência naquilo que faz. Quando Deus, Ele escolhe esta igreja, Ele escolhe uma igreja com consciência, sabendo daquilo que estava fazendo, e eles sabendo daquilo que Deus estava promovendo para a vida deles. Saiba de uma coisa, Deus, Ele nunca vai nos obrigar a fazer nada. Deus, Ele sempre vai agir através da nossa consciência plena. Nós, irmãos, não somos obrigados a vir na igreja dia de domingo, pela manhã. Você não é obrigado. Quem disse que você é obrigado? Você não é obrigado a frequentar as igrejas durante a semana. Por que você faz isso? Porque você tem consciência cristã. Porque na sua mente está impregnado: eu tenho que ir para a casa de Deus, porque eu preciso ouvir a voz do meu Pai. Lá Deus vai falar comigo. Então não é por força, por opressão que você vem ou deve vir à igreja, mas por consciência cristã. E esta igreja tinha uma consciência missionária, ela estava ciente. Mas para isso eu faço uma pergunta: quando a igreja ela se torna conscientemente missionária? Quando ela sabe da sua obrigação agora como salvo. Como disse um pouco antes, nós não fomos salvos para ficar retendo a nossa salvação. Nós somos salvos para anunciar essa salvação. Você é feliz porque você é um cristão? Sim ou não? Você é feliz porque Jesus te tirou do lamaçal do pecado? Você é feliz porque você tem noção e sabe que quem te guarda são anjos de Deus, que quem dirige a sua vida é o próprio Deus? Você tem consciência e tem alegria disso? Então, quando a igreja ela tem consciência missionária, mas primeiro ela tem que ter esse sentimento, ela tem que ter essa consciência, isso tem que estar na mente dela. Então eu tenho isso já se tornou algo muito maravilhoso. Então o evangelho, quando eu estou consciente da minha missão missionária, o evangelho ele vai além das fronteiras. Deus não encheu a igreja para somente Jerusalém. Deus encheu a sua igreja para além de Jerusalém. Quando Deus escolheu e viu a cidade de Antioquia, que era um grande centro, não só econômico, mas ali havia almas, e almas que precisavam de ouvir esta palavra, Deus espalhou esse povo, através desta perseguição. Então Deus não quer, irmão, que nós sejamos uma igreja limitada, porque quem tem limite é município. Nós somos uma igreja limitada de fronteira. Amém? Agora, se Jesus te mandar para outro canto, você vai? Ixi, é fácil falar, irmão, vou. Mas você olha lá para a vida do Jean, você olha a vida do pastor Marcelo, tem que largar tudo, irmão.
Irmão, eu gosto de morar no Brasil, eu amo a minha pátria, independente de o que está acontecendo. Aí você tem que largar a sua pátria e ir para outra nação, que você nem sabe a língua direito. Se já é difícil o nosso português, imagina chegar lá e ouvir uma coisa que você não entende nada, irmão. Tem que amar a Deus demais e amar a sua vontade, sim ou não? Mas fique tranquilo, que não são todos que Deus vai enviar, não. Pode ficar tranquilo, que Deus vai usar você aqui também. Mas tem as pessoas que Deus vai chegar a hora que vai colocar você na parede e vai fazer o checkmate. Ou vai ou racha. E quando chegar essa hora, é a hora de falar se vai ou não. E com certeza não será obrigado, Deus não vai obrigar ninguém. Mas como toda desobediência gera consequência. Eu canso de falar isso para o Pedro e para a Ana. Pedro e Ana, desobediência gera consequências. Quando eu não escuto, pessoas, se esse povo não obedece à voz do Senhor, eles iriam morrer todos em Jerusalém, pela mão de Nero, que era o governador da época, pela mão de Calígula, pela mão desses tiranos. Você imaginou, se eles ficassem ali com aquele poder todo, como diz um palavreado pentecostal, cuspindo fogo, como estava acontecendo na igreja ali de Corinto, né, brigando um pelos dons, quem tinha mais dom do que o outro. Deus não quer isso, irmão. Deus não quer que nós fiquemos brigando por dons. E hoje, infelizmente, isso acontece no nosso meio. Qual a igreja que revela mais? Qual a igreja que cura mais? Qual a igreja que sabe mais nome de anjo, nome de arcanjo, de querubim, de serafim? Então a briga, existem essas brigas no meio das igrejas. Então você imagina se essa igreja ficasse parada ali, paralisada, e não obedecesse a voz. Como Deus sabia do coração do povo, o que Deus fez? Eu vou provocar uma dispensação. Irmão, Deus é mestre de provocar dispensações. Deus é mestre de provocar dispensações da igreja para que esta palavra alcance. Uma hora ou outra, Ele vai te tirar do seu comodismo, irmão. Infelizmente, para a sua tristeza. Uma hora ou outra, Ele vai te tirar desse lugar de conforto que você está tendo na sua vida espiritual. Sendo no seu trabalho, sendo na sua família, Deus vai levantar alguém lá, e não é o diabo, é Deus usando a pessoa para ver se você acorda para a vida e se torna um missionário que presta no meio da sua família. Então, às vezes Deus pode levantar alguém lá para você se revelar quem você é, para você sair do armário cristão, porque tem muita gente que hoje, que a família não sabe que o príncipe de Jesus, a princesa de Jesus é crente. Você sabia disso? Eu não posso me manifestar porque minha família vai ficar chateada, vai ficar meio desgostoso. Tem uma das nossas irmãs que estão fazendo discipulado, e ela estava contando um testemunho dela, que a família está amando, irmão, ela batizar. Você não tem noção, tanto que a família está amando. Amando, você entendeu o amando, né? Para não falar outra coisa. E ela, não quero saber o que eles pensam. Irmão, que bênção, irmão. Que bênção existe pessoas desse jeito. Não é verdade? E você vê ela, com certeza ela vai dar o testemunho dela mais para frente. A família dela está amando. E não foi isso que Jesus disse, que haveria espada no meio da família? Por causa de quê? Por causa de servir Jesus. E ela está decidida no seu propósito, a descer as águas e confirmar a sua fé. Pergunta para ela se ela está querendo desistir, irmão. Pergunta para ela. Ela fala, não vou desistir, eu estou nesse propósito. O marido se levantou, a família se levantou, porque a família gosta de beber, gosta de uma farra. Aí ela não vai, e eles falam, depois que você virou crente, você virou boba, você virou besta, você virou não sei o quê. Não é que virou, irmão, que esse mundo não me comporta mais. E ela está entendendo isso. E não foi um profeta que colocou a mão na cabeça dela e disse isso e aquilo, não. Foi a palavra de Deus, e sua consciência cristã, que está pregando para ela. Você é uma missionária no meio da sua casa. Uma hora ou outra, irmão, tenho certeza disso, que a família dela vai precisar de alguém para expulsar um demônio, para orar para o inferno. Quem quiser chamar? A doidinha lá, a cristãzinha lá, a que se batizou lá. Está entendendo como é que é o negócio? Então, para isso é necessário que nós nos levantemos como
cristãos verdadeiros, nós nos manifestemos, irmão, como cristãos verdadeiros, principalmente no meio da nossa família, do meio do nosso trabalho, pois hoje nós não temos a nossa Antioquia hoje, pode ser a nossa família, pode ser o nosso trabalho, você está entendendo? Então nós podemos aplicar a questão geográfica aqui para o nosso contexto de vida, e infelizmente, mas escuta o que eu estou dizendo, às vezes você tem que se mostrar um cristão, dar testemunho, cristão, às vezes dentro da própria igreja, e isso é o mais lamentável de tudo, mas infelizmente tem sido assim. Então, o tópico 2 aí, os cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, com a morte de Estevão. Quem era Estevão? Um homem de Deus, pregador da palavra, homem que não tinha nada do que se falar de mal. Então, a partir disso, com certeza criou um certo medo pela vida deles, mas mesmo assim, eles estavam conscientes da missão deles. A consciência deles era, o que Estevão passou para nós é que mesmo sendo mortos, devemos anunciar o Jesus que veio e pregou a nós. E é interessante que muitos desses, viram Jesus face a face, a própria palavra encarnada agora sendo anunciada, o verbo de Deus encarnado no meio do seu povo. Meu Deus, que maravilha! Então, com certeza, mesmo dispersados, espalhados, a consciência deles estavam ativas. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você mesmo dispersado, por um tempo, às vezes em uma viagem, às vezes em um período de distância no meio da igreja, por um motivo A ou B, que seja necessário, igual o Johnny teve na China, ele esteve ali dispersado por alguns dias. Todo mundo sabe o que é a China, né? Já foi anunciado que o governo chinês tem apreendido pastores, o governo chinês tem apreendido pessoas que anunciam a palavra de Deus. O governo chinês, ele quer monitorar, quer saber o que as pessoas estão sabendo a respeito da palavra de Deus. E para o governo chinês, as pessoas, elas não podem ser guiadas por essa palavra, eles têm que saber. Então o Johnny estava ali, nosso irmão. Então ele teve a oportunidade, se Deus desse essa oportunidade e houvesse essa oportunidade, dele falar do Jesus ali para algumas pessoas que estavam perto dele. Às vezes o nosso dispersamento pode ser por um período de férias, você lá longe aqui da igreja, porque nós não somos igreja, irmão, você é corpo de Cristo, você não é igreja, a igreja é Jesus, nós somos corpo. Então você, como corpo de Cristo, dispersado por um período de tempo, no meio da sua família, é lá, irmão, mostra quem você é, pelo amor de Deus, não vai beber cachaça não vai enfurnar no meio do vinho não, né? Estamos chegando no final do ano, se Jesus quiser permitir não voltar antes, então aproveita, irmão, anuncia, abre a boca e fala, Jesus é vivo, Jesus mudou minha vida, está entendendo? Então essas são as dispersões que nós podemos falar, né, aqui para nós. Então, onde esses irmãos estavam, eles não temiam o que estavam para acontecer, mas eles foram fiéis a Deus. No tópico 3, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levavam o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma das cidades cosmopolitanas, uma das 3 maiores cidades do Império Romano. O texto deixa muito claro que foram esses cristãos comuns e fundadores de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Então eram cristãos anônimos e leigos. É interessante que quando essa igreja foi fundada, que a partir de Antioquia, que foi criada a primeira igreja, a partir dali que as outras igrejas foram abertas, você não vê pessoas capacitadas para essa situação. A Bíblia vai dizer que eram pessoas leigas, mas que eram cheias do Espírito Santo.
Deus não escolhe leigos em primeiro lugar, Deus escolhe pessoas que querem ser cheias, e através desse enchimento, Deus capacita. Eu acho muito interessante o Jean, lá na Irlanda. Quem conhece o Jean, conhece. O jeito dele falar, um camarada bem matuto. Eu convivi com o Jean há muito tempo. Quando ele aceitou Jesus, a gente orava muito na igreja, nas madrugadas. Então Deus está fazendo na vida do Jean, está cumprindo na vida dele, o que está na Bíblia. Deus está capacitando ele, porque se você olhar no vocabulário, com essa formação, você fala, esse camarada aí, mas você vê lá hoje, aonde Deus coloca ele, irmão, as almas são acrescentadas. Deus quebra protocolo, irmão. Deus não escolhe sábios, mas Deus escolhe pessoas para tornar elas sábias. Então o que Deus precisa não é do sábio, do inteligente, do intelectual, de um poliglota. Não, Deus precisa de alguém que esteja à sua disposição. Você está à disposição de Deus? Você está à mercê da vontade de Deus? Então, independente se você sabe falar inglês, francês, espanhol, Deus vai te capacitar. E Deus fez assim com esta igreja, com esses irmãos, que depois desta dispensação, depois dessa diáspora que aconteceu no capítulo de número 6, Deus não interessou para quem estava lá, Deus interessou para se eles estavam dispostos. E quando Deus encostou essas pessoas ali, irmão, Deus começou a fazer a obra. A obra de Deus começou a ser feita de forma espetacular. O evangelho do Senhor começou a ser anunciado, e o nome do Senhor começou a ser glorificado no meio daquele povo, através de pessoas que não tinham nenhum conhecimento, mas tinham amor de Deus pelas almas. Aleluia! E é o que nós precisamos, amar as almas, amar aqueles que não têm Jesus, aqueles que estão perecendo nas mãos do diabo, amar aqueles que estão desfalecendo do pecado, amar aqueles que por ignorância não querem se vestir da salvação de Jesus. Então nós temos que ter essa noção. E Deus não conta com a sua capacidade, Deus conta com a sua voluntariedade. Voluntariedade, Deus quer isso. Se Deus encontrar aqui, com certeza, irmão, a obra de Deus vai crescer ainda muito mais. Só que Deus te conhece, e Ele sabe quem é voluntário e quem não é, quem está disposto e quem não é. Uma coisa é eu falar com a boca, outra coisa é eu falar com o coração. E Deus conhece o coração. Então seja voluntário, assim como esses irmãos foram. Eles foram voluntários. Ok, Deus encontrou voluntários, Deus encontrou pessoas dispostas. E quando eles chegaram naquela cidade, que era uma cidade que tinha aproximadamente mais de 500 mil pessoas, que era um centro econômico muito importante do Império Romano, era a terceira maior cidade da época, depois de Roma, Alexandria, Antioquia era a maior. E quando esses irmãos chegaram ali, no tópico 2 aí da nossa lição, uma igreja com visão transcultural, ou seja, que ela vai além da sua cultura. A cultura desses irmãos era a cultura de Jerusalém, e ali eles encontraram pessoas com outras culturas. Então isso aí já era um obstáculo, não é verdade? Falando essa questão de transcultural, é muito bom você ler o livro dos Heróis da Fé. Muito bom. Não é um livro de muitas páginas, porque eu sei que muitos de nós não gostamos de ler livros muito grossos, muitas páginas. É um livro bom para se ler, e ali vai falar a biografia de muitas pessoas. E eu estou lendo ele, e estou quase no final, e eu sou ruim para guardar o nome deles, mas ali fala de histórias, desse transculturalismo, de homens de Deus. A missão deles era levar a palavra de Deus, sair além de suas fronteiras, dos seus países, da Inglaterra, Suécia e tantos outros,
E ali fala a história de homens, um deles, que eu me lembro, ele teve a ousadia, irmão, de anunciar o evangelho no meio dos canibais. Pessoas que quando as outras morriam, elas colocavam a água dentro de um tacho, esquentavam a água e pegavam os pedaços desses seres humanos, colocavam dentro da água e depois comia. Aí você imagina um missionário de Deus chegando nesse contexto. E é interessante você ver esses homens não desistindo. Muitos desses, a história, a biografia fala que muitos desses perderam suas esposas por causa da malária, por causa às vezes de febre. Seus filhos morriam no meio da selva, seus filhos e esposas morriam no meio da floresta, mas eles não recuavam. Mesmo os seus que conheciam essas pessoas, sabendo da situação, pediam eles para voltar para a cidade, muitos deles para a Inglaterra. Ele fala: não posso voltar, eu tenho que insistir, eu tenho que concluir a obra que Deus me deu no coração. Eu não posso deixar essas pessoas morrerem sem a salvação. E a história vai falar de algum desses que no meio dessas tribos ali, Deus dá a ele a estratégia, como eles tinham somente a água salgada do mar. Então tudo que acontecia na natureza, para eles era como se fosse um Deus. Então Deus deu a estratégia para um desses homens, que foi cavar uma cisterna, para que através dessa cisterna ali brotasse uma água, e água potável, sem que fosse água salgada. E esse homem foi fazer isso, ouviu a voz de Deus. Você imagina um homem do meio do mato, com as suas próprias mãos, usando instrumentos arcaicos, sem uma retroescovadeira, para só uma pasada já tirar. E ele foi fazendo isso, obedecendo a voz de Deus, porque Deus sabia que isso poderia atingir a mente daqueles indígenas ali, daqueles canibais. E ele foi fazendo uma dessas histórias, e ele encontra essa água. E qual foi a estratégia dele, que Deus deu a ele? Então esses canibais ficaram impressionados, porque agora eles tinham uma água potável, diferente. Então para eles era um Deus que tinha trazido aqueles. Então o missionário foi falar para eles, foi pregar: não, esse Deus que trouxe essa água é o Deus que salvou a mim, Ele quer salvar vocês também. É um Deus vivo, não é um Deus que está na madeira que vocês adoram, que está na natureza que vocês adoram. Então a estratégia da água que foi brotada do solo, através dessa estratégia, uma aldeia foi salva. E esses canibais agora: não, nós queremos servir a esse Deus, o Deus que trouxe água. Aleluia. Então por que acontece isso, irmão? Porque houve esse rompimento da cultura daquele homem para uma cultura diferente. E quando o povo aqui chega na Antioquia, a cultura deles era totalmente diferente, era uma cultura grega, né? E a lição vai falar no tópico 1, a cultura grega helênica. A cultura grega helênica. O que é a helênica? O que quer dizer helênica ou helenismo? O termo helenismo também se refere a pessoas ou grupos que adotaram a língua e os costumes gregos, como os judeus helenistas que viviam na diáspora aqui. O helenismo com religião. Existe também a prática religiosa do helenismo, que se refere à devoção aos deuses gregos antigos, como o politeísmo helênico e o paganismo helênico. Então, quando você estuda a Bíblia, você vai saber, e tem que ter essa noção, de quando o povo estava em Jerusalém, a língua deles também era a língua grega, pelo contexto de vida que eles estavam. Não só a grega, mas também como a aramaica. Tanto é que Jesus falava aramaico com as pessoas. Por quê? Essa questão, irmão, essa questão de cultura é interessante, porque o povo agora estava vivendo uma cultura totalmente diferente, no meio dos romanos, e a língua deles o grego, e ali tinha um aramaico, tinha um arcaico também. Então, é como ali o povo que foi levado cativo para a Babilônia. Muitas crianças nasceram na Babilônia, sim ou não? Foram 70 a 73 anos cativos. Então, com certeza, muito daquelas crianças, para eles, agora a cultura era uma cultura babilônica, a língua, uma língua babilônica.
Então, para quebrar isso aí foi muito complicado, porque essas crianças começaram a conviver com um mundo totalmente diferente do que era em Jerusalém, no meio do seu povo, com a cultura judaica, com a cultura mosaica e tudo mais. Então aqui havia muitos judeus, e agora cristãos, que falavam grego. Então eles tinham que usar uma forma de trazer a palavra agora para essas pessoas. E a lição vai falar que, de acordo com o estudiosos, ela explica que foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus às pessoas que não eram judias, porque ali haviam os gregos, eles estavam em território grego. Então, tinha que ter um adequamento. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus, como no caso de Pedro, que ficou em Jerusalém, anunciando para os judeus a respeito de Jesus, quebrando a questão da circuncisão. Pedro, todos nós sabemos que ele foi levantado para pregar para o seu povo, para os judeus, e Paulo, ele é levantado para pregar aos gentios. E aqui, o povo que estava aqui, não ia falar para eles sobre a questão da circuncisão. Como é que eles não iam falar da questão de circuncisão para os gregos? A mensagem não era essa. A mensagem agora era falar de um Salvador, porque eles estavam em um território onde havia vários deuses. E nós, quando você estuda história, você vai ver sobre a mitologia grega. Aí você vai me falar sobre Zeus, sobre Apolo, sobre não sei o que, sobre Azera, não sei o que. Então, a mensagem deles agora é anunciar um Deus que era real, vivo, que estava agindo dentro do povo de Deus. Então, a mensagem que Deus tinha para aquele povo não era uma mensagem a respeito de circuncisão, de judaísmo, da lei mosaica, assim como foi quando Moisés, aqui nós lemos no capítulo 6, a mensagem de Estevão foi totalmente de Moisés até Cristo. Ele vai falar do princípio, desde Moisés, a respeito da lei, até chegar em Jesus. Aqui já não ia funcionar essa mensagem. A mensagem agora era sobre o Salvador, um Senhor, que no caso é Jesus Cristo. E isso é interessante, quando nós formos pregar a palavra de Deus para uma pessoa, a gente tem que vigiar muito nessa questão. Você não vai falar para uma pessoa que não conhece a Deus sobre, eu estou cheio da glória, eu estou no manto. Aí vai falar, irmão, você está vestindo manto, o que é isso? Né? Nós temos um linguajar que é para nós. Então, a forma de evangelização para uma pessoa que não tem a Deus, que não conhece o Evangelho, que não conhece a palavra, é uma forma que tem que ser diferenciada, sem omitir a verdade, irmão. Você não vai falar de uma verdade omitindo parte dela. Você vai falar a verdade só que se adequando àquela pessoa que precisa ouvir aquela verdade. Então, quando nós falamos a respeito da Bíblia, para nós é um tipo de palavra. É o que nós chamamos de doutrina, né? A gente não vai falar sobre doutrina para quem não tem a Jesus. Ele vai morrer do coração. Se eu aceitar Jesus, eu já vou ter que entrar nessa. Ele vai ter que entrar nessa, só que eu não preciso saber disso agora. Mas depois, que o couro estiver mais grosso, que ele tiver mais firmeza com Jesus, ele vai ter que saber disso, porque essa é a realidade dos fatos. Mas até chegar nesse encadernamento de doutrinas, a gente tem que ir com a palavra, Jesus te ama, né? Jesus não quer que você fique assim, Jesus tem a salvação para a sua alma, isso que você está fazendo não é certo, vocês estão entendendo? Então você não vai chegar lá e falar, Deus está me revelando, o anjo está me dizendo, irmão, a pessoa vai ficar assim, esses crentes é tudo maluco. A gente tem que ter muita sabedoria para falar de Jesus para as pessoas, e quando nós estamos no nosso meio, nós temos nosso linguajar, né? Varão de fogo, como é que você está? Estou no manto, e você? Estou na glória, ixi, eu vou para casa hoje nas asas do Espírito Santo. Isso a gente fala com nós aqui, entendeu? Porque você sabe o que você está falando. Então você não pode, dessa forma, falar para as pessoas que não conhecem, que vai dar
problema. Mas depois que eles estiverem no nosso meio, eles vão entender o mistério e vai ser tudo bênção. O tópico 2 fala sobre exatamente isso, contextualizando a mensagem. É trazer a mensagem da palavra para aquele povo, sem que isso pudesse prejudicá-los. O que acontece, irmão? Aqui nessa região, existia essa questão dos gregos, e todos nós sabemos que no meio desse povo existiam muitos os filósofos, né? E tanto é que quando a igreja ela vai ser instaurada ali, quem que é enviado para lá? Paulo, Barnabé e Paulo. Quem que era Paulo, irmão? Paulo sabia de filosofia. Paulo estava totalmente capacitado para debater com aquele povo. Por que Deus envia Paulo para lá? Porque Deus sabia que através da instrumentabilidade que Paulo tinha, daquilo que ele já tinha absorvido como ser humano, Deus podia usar aquilo para atingir e alcançar os gregos. Deus é perfeito. Você imagina Deus mandando Pedro para o meio desse povo? Pedro ia matar esse povo de raiva. Porque Pedro era pedrão, irmão, pedra dura, era rocha, um homem não... E você imagina Tiago, irmão, você pensa que Pedro era durão, você imagina Tiago, irmão, Tiago, você não tem noção. Aí se você imagina Tiago sendo mandado para o meio desse povo assim, ia dar problema. Então Deus sabe o que faz, amém? Então na hora que Deus te enviar para alguma determinada situação, Deus sabe que está te colocando no lugar certo. É só Deus deixar usar essa boquinha santa sua, para que o Espírito Santo fale através da sua vida. Deus não erra, irmão, Deus acerta no que faz. E se Deus nos colocou em certos lugares, é porque Deus sabe que lá você é um instrumento, e você é um instrumento para aquele lugar, para aquela situação, para aquele local, amém? Então não seja omisso naquilo que você tem certeza e consciência de que sabe que tem que ser feito. Então abre a sua boca e deixa Deus te usar no meio em que você está, amém? Então vamos para o tópico 3. O tópico 3, uma igreja que forma discípulos. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram para Barnabé para lá. Chegando ali Barnabé, viu uma igreja cheia da graça de Deus, como um homem de bem, cheio do Espírito Santo. Barnabé os encorajou na fé. Logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, precisava de um líder, precisava de alguém que estivesse à frente dando direções, ou seja, precisavam de instruções, ou seja, precisavam de ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo, que agora já havia se convertido, depois de ter um encontro com Jesus. E assim foi feito. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas. Isso aqui, irmão, é interessante demais. Não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Aleluia! Sem o ensino, a igreja não cresce em graça. Não adianta, irmão, a gente se encher, e isso não te sustentar. Tem gente que come a comida de hoje para ser sustentado daqui 2 dias, isso é tolice. Eu vou jejuar daqui 2 dias, 24 horas, Jesus, eu vou me explodir de comida. Você vai morrer de fome, feliz. Não faz isso não. Quem já fez isso? Eu já fiz. Ai, Jesus, eu vou jejuar, então eu vou me preparar, meu corpinho, vou me encher. Não, você vai passar uma perrenga da vida, não faz isso não. Então, essas pessoas estavam cheias de Deus, estavam cheias da palavra, só que elas precisam de instrução. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra de evangelização e do discipulado. Meu irmão, infelizmente, para nossa tristeza, muitas igrejas hoje, elas descem muitas pessoas nas águas, mas são pessoas que não têm e não sabem o que estão fazendo. Eu sei, vi e acompanhei.
Quando o meu primo Luquinha, que já faleceu, era vivo, ele participou disso. Quiseram de todo jeito enfiar ele dentro da água como se ele tivesse, e conseguiram. Aí você perguntava para eles: o que você fez? Não sei. Que loucura é essa, irmão? Nós teremos número. Vai batizar 1000. Vamos pegar desses 1000 aí, vamos ver quem está disposto a morrer por Jesus. Vamos pegar desses 1000 aí, e vamos ver se eles têm noção do que é a doutrina da salvação. Vamos pegar desses 1000, e vamos ver quantos têm noção do que é ser um cristão verdadeiro. Pega, faz a reunião. Poucos, irmão, porque não tem discipulado. Então por isso que a igreja, nós aqui, nós fazemos o discipulado, está sendo batizado, discipulado ali, para as pessoas, no final, o pastor vai chegar para elas e falar: você quer isso para a sua vida? Porque a partir do momento que você descer as águas, você está sepultando a velha criatura. Você está morrendo para o mundo, agora está ressuscitando para Deus. Essa velha criatura vai ser lançada por terra naquele dia. As velhas vontades serão lançadas naquele dia. Agora é uma nova criatura. Você está disposta a isso? Você está disposto? É isso, irmão. O verdadeiro discipulado leva as pessoas a ter um choque de realidade. Não adianta a gente ficar numerando: vamos ter que batizar porque é número, sem qualidade. Número sem qualidade é infantilidade. Rimou. Por isso que a gente tem uma igreja infantil, uma igreja neófita, uma igreja que qualquer coisinha abandona Jesus, uma igreja que qualquer coisinha fica embirrado, fica embirrada, fica chateadinha, porque não teve um discipulado, e se teve, saiu de relance na mente, mas vai voltar. Mas a maioria das igrejas estão assim, porque são pessoas mimadas na fé, não tiveram aquela alimentação sadia que vem da palavra de Deus. Você está entendendo? Então essa igreja tinha todas as qualidades de uma igreja verdadeira, estavam amando a Jesus, amando agora o cristianismo, só que elas precisavam de uma liderança, e essa liderança Deus escolheu, que foi Paulo, e por meio de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo foi a Antioquia, e a partir dali, meu irmão, o mundo começou a ser evangelizado por esse homem de Deus chamado Paulo. A partir dessa primeira, veio a segunda, veio a terceira a viagem missionária de Paulo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não adianta você chegar no culto aqui, dar glória a Deus, sapatear. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Eu amo Jesus, porque o meu corpo, ele tem que adorar a Deus, não de forma desrespeitosa e não de forma que Jesus seja envergonhado, mas o meu corpo é levado a adorar a Deus, porque Ele está em mim, Ele age em mim. Então o meu corpo não pode suportar essa glória, ele não resiste a essa glória, meu irmão. Você tem que entender isso. Mas não adianta eu chegar aqui, pular, dar glória, aleluia, e sair daqui desnutrido na fé, desnutrido da palavra de Deus. Sai daqui como os anorexos, né? Os anorexos da fé, se alimenta da palavra, o pregador prega, o pregador soa, a pregadora soa, o pregador anuncia a palavra, busca de Deus a palavra, aí você sai daquela porta e vomita tudo. Vomita tudo o que você se alimentou daquela noite, daquele dia, daquela ocasião. E isso é você se definhar na presença de Deus. E Deus não quer que você se define, Deus quer que você crie uma musculatura espiritual, porque a nossa guerra é ferrenha, querido. E a primeira guerra que você tem que travar é contra você mesmo. Contra Satanás, a Bíblia diz que é só você sujeitar a Deus, resistir a Ele, e Ele vai fugir de você, não precisa nem tirar uma rajada de língua na cara do infeliz. Resistiu a Deus através da palavra, Ele vai fugir de você, porque Ele não gosta de quem se submete à palavra e à vontade de Deus. Então que nós não possamos ser, meus irmãos, como nós fazemos parte de uma igreja pentecostal, de movimento pentecostal, então você não pode sair daqui simplesmente feliz por receber uma recarga, uma descarga,
uma metamorfose de poder naquele culto, naquela noite, e simplesmente sair daqui como se isso bastasse. Não, irmão. A sua preocupação é que se a sua alma está sendo nutrida de verdade, para poder enfrentar as guerras que estão à sua frente. Porque dom, poder de Deus não te salva, o que te salva é o Jesus Cristo de Nazaré. É a sua constância na palavra, na presença de Deus. E esse povo precisava, e Deus, sabendo disso, enviou esse homem chamado Paulo. E a partir dali, irmão, a história da igreja mudou como missionária e como parte de evangelização, alcançando não só aquela parte ali, mas toda a Ásia, né, todo o Oriente, através de uma igreja, de um povo que disperso, achou no meio de uma nação, de um povo com mais de 500 mil pessoas. E a distância, irmão, de Jerusalém para Antioquia, era mais de 400 quilômetros. Na época não tinha avião, trem, Uber, Antioquia, quanto que é? Não, ou era a cavalo, ou era a pé, você está entendendo? Então não era essa mordomia que a gente tem hoje. Hoje eu vou na igreja de carro, o carro deu problema, eu vou na igreja de busão, não, eu vou na igreja de Uber. Então ali, irmão, além de enfrentarem toda a perseguição, tinha a questão também da questão de deslocamento. Mas graças a Deus esses irmãos não abaixaram a cabeça para essas questões e foram até lá, amém? Então a primeira vez que nós olhamos na Bíblia a palavra chamado cristão, eles foram denominados de cristão. Até então eram conhecidos como os do caminho. Quem é aquele ali? Os do caminho. Isso é quem? Jesus, é os do caminho. Então a partir aqui desta igreja de Antioquia, eles puderam ser chamados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discipulados e santos. Uma ressalva aqui, essa palavra crente, até o século 20, por aí, ela tinha um peso muito forte. Acho que os irmãos que são mais ou menos, que têm uma vivência maior, sabem que quando se chamava uma pessoa de crente, porque aquela pessoa tinha um compromisso muito fiel com Deus, sim ou não? Rapaz, que camarada é crente, aquela irmã lá é crente. Só que essa palavra crente, essa palavra cristão, para nós hoje, ela começou a ser mais impregnada depois ali, do século 20 para cá, 2000 e pouco, se você tem noção disso. Até então a gente não, é muito difícil a gente ouvir falar, você é um cristão, você é uma cristã. Era mais como crente, era ou não é? As irmãzinhas do ciclo de oração, aquela irmã é crente, já não passa nem perto, coitado, se passar, fogo pega. É crente, o crentinho. Então hoje essa palavra crente sai um pouco de foco, porque ela foi, infelizmente, deteriorada por causa do mau testemunho de muitos crentes. Então às vezes até dá até uma vergonha de falar que você é um crente, sabia disso? Já percebeu isso? Eu já percebi, irmão, às vezes dá até uma vergonha. O que você é? Você pensa duas vezes e fala que você é um crente. Fala, eu sou cristão, porque a palavra cristão hoje tem mais peso do que crente antigamente, sabia disso? Porque o crente hoje se tornou uma figura muito pejorativa por causa do mau testemunho que muitos que se dizem cristãos não são, e são que se dizem crentes, por causa de falso testemunho, de comprar e não pagar, de falar que vai, mas não vai, de falar que foi, mas não foi. Aí você fala, rapaz, aquele cara é crente, que não sei o quê, aquele pastor é crente, aquela irmã é crente. Então hoje a palavra que mais pesa para nós é cristão. Então eu sou um cristão, você é um cristão. A palavra que mais se adequa para nós hoje é a palavra cristão. E é diferente do que como foi antigamente. E quando nós olhamos essa palavra, ela aparece aqui nesta situação. Não eram mais como os do caminho, mas agora Antioquia são chamados de cristãos. O termo cristão tem sentido de pessoas de Cristo, que seguem a Cristo, que ouvem a Cristo, que são discípulos de Cristo. Agora, tópico 3, a identidade cristã. O que realmente define um cristão? Não é apenas o nome ou um rótulo, irmão, mas sim a sua vida,
a sua fé e suas atitudes. Isso aqui é forte demais. O que define um cristão não é apenas um nome. Não adianta colocar lá na sua casa, aqui mora um cristão. Se quem está dominando lá é o diabo, irmão. Arranca aquela plaquinha, joga fora, ou dá para alguém que você conhece que é cristão de verdade, você está passando vergonha. Aqui mora um servo de Deus, uma serva de Deus, mas só vive brigando, só vive em contenda, só vive reclamando. Você não é cristão, é coisa nenhuma. Aqui mora um endemoniado, fala assim, que vai ser liberto e vai aceitar Jesus um dia. Fala assim que é melhor. Então a gente tem que parar de ficar rotulando o que nós não somos. A gente tem que sair da casinha da hipocrisia e nos revelar logo, para que Jesus olhe em nós a sinceridade e fale, não, eu vou te mudar porque agora você foi sincero. É o Jacó da vida. É o Jacó. É o Jacó. Lá no Val de Jaboque, é Jacó mesmo? Não é, Clésio? Você está prestando atenção? Então Jacó lá, ele reconheceu quem ele era, irmão. Ele falou, vocês mandou a família para frente, falou, o negócio agora é eu e Deus, o negócio aqui é tete a tete com Jeová. Então a gente não pode ficar colocando culpa na família, a minha família, é você que é o culpado, infeliz, infeliza. A gente vê um monte de mulher falando, a minha casa, mas você já leu na Bíblia que a mulher saiba que edifica o seu lar, irmã? Não é o esposo, mas é a sábia. Você já leu isso na Bíblia? Tá. Se não está na sua, é porque você tem Bíblia errada, mas está na Bíblia. Ah não, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho. Não, a culpa é de você, irmã. Aí o infeliz fala, minha mulher não me ama. Não, mas você já leu na Bíblia que quem tem que amar de fato, de verdade, de primeiro lugar é você, porque Jesus falou que você tem que amar a sua esposa, como Jesus amou a igreja. Então a culpa não é da sua esposa, seu miserável. É que Jesus está bom demais. A graça dele está uma maravilha, irmão. Estão fazendo da graça uma desgraça, só que vai ter a consequência na hora certa. Então a gente tem que parar de ficar colocando culpa nos outros e colocar a culpa em nós mesmos. Nós somos a causa da nossa falência. Nós somos a causa da nossa própria falência. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, através e por meio da sua palavra. Não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém e nem camuflando o pecado de ninguém. O que é pecado e pronto, e acabou. Eu estou falando de nós, individualmente. Quando a carapuça não serve, irmão, dá glória a Deus. Quando serve, ele tem que ficar murcho mesmo. Eu sei como é que é. Você está entendendo? Então, essa questão da identidade cristã, se tem uma coisa que é essencial para nós hoje, é identidade cristã, irmão. Tanto é que quando Deus fala para Jacó, Deus pergunta para Jacó, quem é você? Irmão, aí quebra o camarada no meio. Deus precisava de perguntar para Jacó quem era ele? Deus conhecia a alma, o tipo sanguíneo, o DNA, tudo de Jacó, irmão. Deus sabia de tudo. Para que Deus vai perguntar para Jacó, quem é você? Porque Deus queria saber, ouvir da voz da boca de Jacó, quem era ele de fato. Ele tinha que se reconhecer quem ele era. Reconheceu quem ele era, a sua identidade de enganador, de traidor, reconheceu, eu sou isso mesmo, Deus, porque você reconheceu quem você é, agora eu vou mudar a sua história, vou mudar seu nome, agora, ao invés de você ser suplantador, enganador, eu vou te fazer agora príncipe de Israel. Isso chama-se identidade cristã. Deus quer que nós em si nos reconheçamos quem nós somos, de fato, na nossa essência. Quem é você e quem sou eu fora das quatro paredes dessa igreja, irmão? Como esposo, como esposa, como filho, filha, como funcionário. É isso que nós temos que ter. Porque
para ser um missionário de Deus, temos que ter identidade cristã autêntica. Por que essa igreja prosperou? Por que essa igreja cresceu? Porque ali tinham pessoas que tinham identidade cristã. Não negavam a fé no seu Salvador, mesmo em um ambiente inóspito, mesmo fora de Jerusalém, da sua terra natal, mesmo fora dos seus costumes culturais, de religião, mas mesmo assim, manteram as suas identidades cristãs ativas. E quando eu olho para isso, eu sou levado à vida de 3 homens que manteram suas identidades ativas, que foram Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes pagãos, mas os nomes deles mesmo de verdade eram Ananias, Azarias e Misael. Quando você olha para esses 3 jovens, perante uma situação de morte, perante uma situação de decisão que poderiam causar morte, eles se mantiveram autênticos pela sua fé, pela palavra, pela lei, mesmo tendo a consequência de morte, se manteram de pé, identidade cristã no meio da Babilônia. A Babilônia foi impactada através desses 3 jovens. Por que nós não impactamos, irmão, a nossa região? É uma pergunta que não quer se calar. Por que você não impacta a sua família? Por que a sua família não é transformada, não vê uma diferença de vida para elas, através da sua vida? Porque a sua identidade cristã, ou ela está morta, ou ela está camuflada. De 2 uma, irmão, de 2 uma. Ou eles vão te odiar demais, e não vão te querer perto deles, e isso é bíblico, fica tranquilo, que você não está amando, nem menosprezando. Ou eles vão querer ter o mesmo Deus que você tem, aleluia! Eles vão querer sentir a mesma graça que você sente. Eles vão querer sentir o mesmo gozo de paz, mesmo você passando por situações tão complicadas. Eles vão querer sentir isso. Então eles vão falar para você: onde é que é a sua igreja? Pelo amor de Deus, que eu quero ter esse Jesus que você tem. Eu não estou aguentando mais ser escrava de Satanás. Eu não estou aguentando mais viver em colapso mental todas as noites. Eu quero paz na minha alma. E ele vai olhar, ela vai olhar para você, irmão e irmã. Então, pelo amor de Deus, se revele logo. Antes que Jesus volte, você tenha que se revelar na grande tribulação. Aí vai ser problema. Que se pela graça você não se revela, imagino eu pelo sangue, que terá que ser morto pelo sangue. Ser um autêntico cristão pelo sangue. Vai ser meio complicado. Então nós temos, irmão, vamos nos levantar, vamos sair aqui nessa manhã, demonstrando, nos identificando como cristãos, não como crentes, meros crentes. Não, como os cristãos que segue a Cristo, que faz o que Cristo manda, que vai onde Cristo vai, aleluia, que fala o que Cristo falava. Quando eu passei pela situação que eu passei na minha vida, da minha separação, eu fiz uma pergunta para Deus, e essa foi crucial. Eu falei: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Só me responde isso. O que o Senhor faria no meu lugar? É só o Senhor falar que eu vou fazer. Eu fui para o monte, que tem perto de casa, numa madrugada, meia-noite mais ou menos. Eu já estava pressentindo que o diabo estava vindo com os 2 pés, com as 2 mãos, para arrebentar com tudo. Eu vou para o monte, vou falar com Deus. Cheguei no monte, me ajoelhei. Meu irmão, o céu estava limpo, cheio de estrela, tudo mais. Dava até para tirar foto da lua. 3 horas da manhã começa a cair uma chuva, uma tempestade. Eu falei: Jesus, eu não levanto daqui. Eu não levanto daqui, eu só preciso ouvir uma voz sua, só uma coisa. Não levanto daqui. Choveu, mas chovia e relampeava. Não adianta, Jesus, eu vou sair daqui não.
Deu 6 horas da manhã, a chuva parou. Eu me levantei todo encharcado. Você acha que Jesus falou alguma coisa? Falou nada, irmão. Mas eu saí dali consciente de que eu fui na fonte. Eu não ouvi a voz de Deus, mas eu ouvi a voz de Satanás que falou na boca da pessoa: você está crente mesmo, está orando até debaixo de chuva? Para trás de mim, Satanás. Então tem horas, irmão, que você não vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de Satanás te menosprezando, mas Deus sabe do que Ele está fazendo. Aí por causa disso você vai murchar na fé? Não, porque quem tem uma identidade cristã de verdade, como esses irmãos tiveram, mesmo sendo perseguidos, dispersados, ainda se mantiveram como cristãos verdadeiros. E é isso que Deus está precisando, de cristãos verdadeiros para essa última hora. Deus não está precisando de quem prega bonito, de quem fala bonito, não, Deus está precisando de pessoas que têm caráter cristão. E se tem uma coisa, irmão, que está em falta demais da conta, é o tal do caráter cristão. Está demais. Eu acho que está entrando em extinção. Você que tem, irmão, gruda nisso aí, pelo amor de Deus, não larga não. Porque é isso que mostra quem você é perante Cristo, o seu caráter cristão. Aleluia! Glória a Deus! Agora, para nós concluirmos, aprendemos com a providência de Deus. Faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos e ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada, e não foi isso que aconteceu para a igreja de Antioquia. Foi a forma mais simples de ser. Aí você vai lá na África, você vê os irmãos falando de Jesus, você já viu a alegria deles? Aqui tem uma irmãzinha aqui na igreja, a nossa irmã ali, você já viu ela adorando a Jesus? Dá vontade de entrar no manto com ela, irmão. Uma hora eu vou agarrar, Então, a cultura deles é uma forma tão simples, você viu? Vou olhar, irmão, para o contexto de vida daquela irmã. Você acha que está bom igual a sua, tá, queridão? Olha para o jardim da grama dela, como é que está. Mas você vê ela adorando aqui de forma tão espontânea, de tão feliz. Ela está colocando o seu corpo no altar de Deus. Ela está cumprindo o que a Bíblia fala, que nós devemos levar o nosso corpo no altar, em sacrifício, independente do nosso contexto de vida que está acontecendo. Ela está levando o seu corpo, porque ela está falando, você, corpo, também tem que adorar o seu Criador. Então, Deus não precisa de metodologias. Hoje, a briga da igreja é quem tem o melhor painel, aquela coisa que fica atrás, o melhor telão, qual que tem mais LED, ou qual que é a bateria que toca melhor. A briga de hoje é se a igreja é mais escura, ou se tem mais luz, se tem mais gelo, que não sei o quê. E sendo que a nossa briga de hoje é quantas almas vamos ganhar este ano, quantas almas vamos tirar da boca do fumo, da boca de fumo das drogas, quantas almas vamos tirar do meio da prostituição, quantas almas vamos tirar da idolatria. Não é quem tem o melhor painel, não é quem tem o melhor ar-condicionado, não é quem tem o banco mais almofadado, não! É a igreja que tem mais lugar para Jesus fazer a obra, aleluia! Porque muitas dessas igrejas, irmão, tem muita coisa, tem menos Jesus. As pessoas vão lá e saem pior do que chegaram. Fique sobre os pés, que eu quero orar por você. Então, através da igreja de Antioquia, nós aprendemos que Deus usa a simplicidade dos irmãos para que esta obra alcance a todos os povos na face da terra. E Deus está interessado em encontrar neste lugar, nessa manhã, na minha vida e na sua vida, alguém que seja voluntário, de forma simples, mas que de forma eficaz e objetiva, o Evangelho de Jesus alcance o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, o seu amigo de trabalho, ou outras nações dessa terra. Deus não quer um capacitado, Deus quer um voluntário para capacitar. E Deus encontrou Saulo, Paulo, e através deste homem,
a sua época foi impactada por Deus. E da mesma forma, do mesmo modo operante, Deus vai fazer isso com a sua vida também. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar nesta manhã. Uma manhã de consciência missionária. Uma manhã em que nós aprendemos que a igreja de Jerusalém, ela tinha um caráter missionário, uma qualidade missionária, que apesar dos pesares, ela não se retrancou, mas ela foi adiante e Jesus pôde usar ela. Senhor, nesta manhã de domingo, Pai, estamos aqui na sua presença, na sua casa, como corpo de Cristo, buscando o aprimoramento no Evangelho, na palavra, para que possamos ser instrumentos nas tuas mãos, para anunciar a palavra, o Evangelho a todas as criaturas, a todos os povos. Meu Deus, eu tenho certeza que neste lugar, a maioria dos que aqui estão, o Senhor usará na cidade de Anápolis, o Senhor usará no meio da sua família. A Jerusalém de cada um pode ser no meio da sua família, os confins da terra pode ser no meio do seu trabalho, os confins da terra para este homem, para a sua mulher, pode ser ultrapassar a sua rua e falar para o seu vizinho que Jesus o ama e que Jesus a ama. Entretanto, para outros aqui, Jesus, o Senhor escolheu, marcou, para que fossem ultrapassadas as fronteiras do Brasil, as fronteiras do estado de Goiás, as fronteiras, meu Pai, que estão à nossa frente, para que possamos ser instrumentos do Senhor, para ganhar almas para o Senhor Jesus enquanto há tempo. Portanto, meu Deus, eu encerro esta oração com o coração flamejante em Tua presença, Senhor. Eu digo a Ti, meu Pai, eis-me aqui, Jesus. Eu não tenho capacidade, Senhor, eu não tenho conhecimento, Senhor, mas o Senhor pode encontrar dentro da minha alma um coração que, como John Wesley, ardia. O Senhor pode encontrar, meu Deus, porque, meu Pai, o sonho da minha alma é ganhar almas, é falar do seu amor, custe o que custar, meu Deus. E que essa mesma chama esteja ardendo dentro do coração, de corações de homens, mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes, nessa manhã de domingo, Senhor. Portanto, eu te peço, Jesus, usa-nos, Senhor, capacita os que não são capacitados, enche, meu Deus, para uma grande obra na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, na nação brasileira e pelos confins na terra. Aleluia, Senhor. Meu Deus, reveste cada um de graça, reveste cada um de ousadia, reveste cada um com as armas espirituais, para que esta obra seja feita com toda a força do céu, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, você crer nessa oração, você toma posse dessa oração, então esteja preparado, porque a qualquer momento Deus pode te usar. Aleluia.